qual que é a ferramenta que você desenvolveu ao longo desses últimos anos, que está aí à disposição, que é fácil, inclusive, já antecipo, né, para que o produtor possa utilizar. Conta um pouquinho para a gente, Paulo, por favor. Sérgio, vamos falar um pouco. Realmente, hoje em dia existem ferramentas, tá? E maneiras de o produtor controlar os seus custos, Sérgio. Mas infelizmente, essa geração nossa geração que está aí de produtores, e eu entendo isso, Sérgio, estou falando 85% dos produtores brasileiros, eu tenho cansado de dizer isso aqui mesmo, já falei várias vezes, os produtores são excelentes empreendedores, né? Eles sabem plantar, eles sabem como conduzir uma lavoura, ele está sempre junto com o maquinário, com o trator, ele, ele se dedica muito. Só que essas características do produtor hoje, Sérgio, elas não são suficientes, porque o mercado de grãos mudou muito, né? Tendo em vista os altos estoques, que foi o que mudou na realidade. Então, a política de comercialização hoje é o que vai manter produtores, digamos assim, na atividade. Tá? E somente quem, Sérgio, somente quem, e isso eu vivo repetindo, conseguir administrar sua propriedade para vender bem a sua produção e comprar bem os seus produtos. E, Sérgio, isso demanda um pouquinho de conhecimento e tempo. E você não quer pegar um produtor acostumado a lidar mais a campo e ir para o escritório controlar isso. Então, essa fase de transição, nós vivemos mais ou menos alguns anos atrás, quando entrou essa agricultura de precisão, né? O plantio direto. Antes do plantio direto, era o plantio convencional e os produtores, a grande maioria, não conseguiu conhecimentos para seguir nesta área. Então, houve uma revolução, né? E com os valores do soja muito alto em função da demanda, houve vários investimentos e ali todo mundo fala que o produtor se readequou. Sérgio, eu acho que foi grande quantidade de produtores que pararam ou passaram propriedades para filhos, para administradores, né? Aqueles com mais estrutura contrataram técnicos, porque o perfil agora era produzir e conhecer as técnicas, as grandes inovações que vieram, GPS, regular sensível, né, concentração de calda, novas formulações. Então, isso fez com que os produtores se ouvissem obrigados a aprender a produzir. E nesse caminho, eu acredito que 30% ou 40%, porque é uma cultura, e uma cultura não se muda na mesma geração, né? E hoje o que, que nós temos, Sérgio? Hoje a mesma situação. A nossa geração, ela sabe produzir, sabe plantar. Isso aí é sua excelência e foi o que manteve o agronegócio, né? Agora, para continuar na atividade, Sérgio, é necessário ter um controle de custos, um controle de receitas, tá? E determinar no dia a dia quanto é que está custando o seu soja. A princípio, para poder comercializar. E queira ou não queira, soja, o conhecimento do mercado é que te leva a tu estar a par do momento de venda, né? Então, antes de falar de ferramentas, nós temos que falar de cultura. Sérgio, cada vez que eu falo sobre a minha ferramenta, tá? E a ferramenta está sendo bem vendida, mas não está sendo bem usada. Porque existe, por exemplo, eu coloquei a ferramenta no site bloqueada, porque ela tem uma bateria de fórmulas. Quando você baixa, você clica duas telas no Excel e você libera ela. Agora eu vou largar liberado. E a grande maioria liga para saber como é que desbloqueia. Quer dizer, isso são digamos assim, entre parênteses, dois comandos no Excel, tá? Que são coisas simples.
Essa geração de agora, tu falar Excel é falar de uma caneta, na geração antiga, né? Quando se tinha aquela tinteiro ainda, né? Então, Sérgio, essa geração nossa, ela vai ter que evoluir hoje, né? E é uma coisa natural essa evolução. O filho assume, que eu sempre te digo, o genro, a nora, e tu podes, os mais estruturados, contratar técnicos para determinar isso, tá? Outra coisa, Sérgio, existe centenas de balanços contábeis que você pode aplicar. Tá? Mas esse balanço contábil não é usado por 10% dos produtores nacionais. Tá? Até porque, Sérgio, uma contabilização bem adequada exige várias pessoas trabalhando nisso. Como é que tu vai trabalhar com uma planilha, com um perfil de balanço, se tu não for ricamente abastecido de detalhes, de dados? Tu tem que ter muitas pessoas levantando os dados e 2, 3 trabalhando no escritório. Tu imagina pequeno e médio produtor e até produtor que planta aí 1.500, 2.000, 3.000 hectares. Eles Muito têm um difícil, né? escritório. Bota um funcionário a comprar, outro funcionário a vender, o outro a seguir as normas da Receita Federal, bloco, tirar nota. Mas o provisionamento de lucratividade, Sérgio, quem é que faz no Brasil hoje? Para encontrar grandes, ou os pequenos, até médios, né, que façam isso, né? Agora, Paulo, é muito difícil, né? Porque você falou exatamente, existem várias fórmulas, várias planilhas, e essa ferramenta que você desenvolveu, o InovePAP, é mais simples, né? Mas na hora de baixar ali, às vezes falta um detalhezinho que o produtor, para muitos, é simples, né? Para outros é até uma dificuldade, né? Como você mesmo disse, citou, né? Hoje não se tem mais, né, o uso, inclusive, de caneta, né? As pessoas, os mais jovens estão esquecendo, inclusive, de escrever Não, manualmente, né? Está tudo na tecnologia, né, Paulo? Agora, como é que o produtor que tem interesse, ele já adquiriu e tem acompanhado a tua ferramenta, ele pode esclarecer algumas dúvidas ali? Como é que faz? Qual o passo a passo para isso? Esse desconhecimento, às vezes, não é proposital, né? Lógico, não é nenhum desconhecimento proposital. Às vezes é desconhecimento da tecnologia mesmo, né? Às vezes no próprio celular, no computador, né? Como é que ele faz? veja bem, ó, hoje em dia, queira ou não queira, a tecnologia da computação, da comunicação, ela é feita através de computadores ou mesmo celulares, tá? Parece mentira, mas a quantia de profissionais que não conseguem acessar um computador, seja para abrir uma planilha Excel, seja para abrir um Word, é justamente o que nós falamos agora há pouco, essa evolução foi muito rápida. Isso aí, né, quando eu fazia faculdade, não existia calculadora de 4 operações. Eu fui conhecer calculadora de 4 operações quando eu estava terminando o 2º ano de engenharia. Tá? Então foi muito rápido. E essa geração que está aí de produtores é justamente, torna-se de novo, a geração de campo, a geração que aprendeu a lidar no campo. Tá? E deu certo até agora. Mas a pergunta que você fez sobre as ferramentas, Sérgio, tá? Eu, na minha maneira de entender, os próprios contadores, o próprio mercado, os próprios técnicos profissionais, eles estão apresentando planilhas seguindo formatos de balanço, né? Balanços são ligados a grandes produtores e a grandes empresas, tá? Aonde você precisa ter a questão de maquinário. Vou dar um exemplo, maquinário, que eu acho que é o ponto mais difícil. O maquinário, ele exige um inventário. Tu precisa conhecer o maquinário para lidar com a contabilidade, para lançar lá. Tu precisa, para aproveitar a tributação, tu lança todos os meses o desgaste do maquinário. Então, tu tem que ter a prestação, tem que ter quantos anos para pagar, tu tem que ter qual é o que está pago, qual é o que não está pago.
Um produtor de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 hectares, 4.000 hectares vai ter isso, né? Ele pode até ter um escritório, como eu falei, né? E essas ferramentas que tem no mercado, elas exigem. Como é que me disseram esse dia? Tá, mas a tua ferramenta não consegue medir o lucro de um talhão, né, dentro do contexto. Eu afirmo que sim, porque se a minha ferramenta consegue determinar a lucratividade de uma propriedade inteira, eu, por exemplo, tenho 2 propriedades agrícolas, cada uma tem um controle, né? Se eu for fazer uma pastagem, eu tenho um controle só da pastagem. E essa ferramenta que eu desenvolvi, né, não foi por eu ter desenvolvido, viu, Sérgio? Eu tenho as características necessárias, que tive a felicidade de fazer engenharia e depois fui trabalhar na área administrativa, passei para a área financeira. Então, o que eu fiz, Sérgio? Eu peguei os controles simples, lá do comércio, da indústria, e adequei a atividade rural. Qual é o foco dessa ferramenta? Para que eu criei essa ferramenta? Para que você, no dia a dia, para que o produtor, no dia a dia, identifique o seu custo. Tá? Então, ele tem uma ferramenta que, com poucos lançamentos, ele vai identificar lançamentos muito simples que eu coloquei ali. Então, ele vai identificar, então ele coloca lá na ferramenta, agora mesmo, eu tinha uma perspectiva de colheita, eu tenho outra, agora aumentou uns 10 sacos por hectare com essa chuvarada que está prevista. Bom, eu lanço lá na planilha 10 sacos a mais, aparece o lucro bruto lá embaixo. Se o preço do soja muda todos os dias, aumenta R$2, R$3, eu lanço ali num quadrinho, vou falar quadrinho, numa célula, quadrinho, né? O valor do soja hoje me dá do lado do lucro bruto. Tá? Mas para lidar com essa ferramenta, tu tem que abrir um computador, tu tem que saber destravar uma planilha, e isso aí não é para essa geração de produtores. Você tem que ter alguém na família que faça isso, que abra a planilha, e aqui tem muitas famílias assim. E sabe como é que eu sei disso? Eu já vendi milhares de planilha dessas, ferramenta dessas, tá? Mas eu acho que o pessoal compra mais na curiosidade, com a vontade de fazer, tá? Porque, como eu digo, essa ferramenta, ela vai ter de ser utilizada. Essa ou outra similar que venha a surgir. Porque essa minha, por enquanto, é única no mercado. Tá? E eu tenho outra ferramenta que também é única no mercado, que é o índice PAB, né? Que serve de referência para o preço do soja. Vou te dar um exemplo, Sérgio. Eu estou emendando, e não estou te dando uma pausa. Mas, Sérgio, é o seguinte, ó. Vamos supor que você saiba quanto custa para produzir o saco de soja. Tá? Hoje, o saco de soja, vamos colocar que o teu custo fosse R$100. Tá? Aí, o preço hoje de pedra, como a gente diz aqui, e de balcão no Centro-Oeste, aqui está 123. Tá? Você tem um custo de 100, lhe oferecem 23, certo? Aí, você tem um lucro de 23%. Bom, é bom para você ou não é bom? Você tem esse dado na mão. Você pode decidir, eu vou ganhar 500 mil ou vou esperar para ganhar um pouco mais? Bom, esses 123 que estão me oferecendo, é um bom preço? Aí entra o índice PAB, que está disponível desde 2016. Né? Já está com mais de 10 anos. Aí hoje, casualmente, esse índice serve de referência ao preço de soja. Hoje estão oferecendo na pedra aqui, né, 123. Quanto deveria estar valendo soja hoje? Casualmente olhei, hoje ele deveria estar valendo R$120. Ou seja, a tendência é ele ir a 120 num curto espaço de tempo. Estão me oferecendo 123, vou vender correndo. Então, olha só, eu tenho o custo, e essa ferramenta, afinal, a finalidade dela é isso, eu tenho o custo todos os dias na minha mão,
tenho o preço que estão me oferecendo e fico sabendo se é um bom ou não negócio. Sérgio, plantar nós soubemos. E teremos que aprender a lidar com isso. Só que conhecendo essa transição que está havendo, que só vai permanecer isso, eu não me canso de vir à mídia, não me canso de falar em palestra, não me canso de publicar, só vai ficar no mercado, Sérgio, quem souber seus custos. Me dê outra atividade no mundo, Sérgio, que não precise saber dos seus custos. Exatamente isso, né? Tem que saber e fazer uma gestão, inclusive, da produtividade, determinar a lucratividade, saber quanto custa para cada área plantada, semeada, quanto vai colher, acompanhar o mercado, jogar tudo isso na planilha. A planilha ela pode ficar aberta de um dia para o outro no computador. Baixou ali no computador, ela já fica à disposição. E ela vai sendo atualizada a cada dia de acordo com os valores que estão sendo praticados no mercado, inclusive utilizando o índice PAB. É isso, O doutor Paulo? índice PAB é para fazer aquela referência, né? Te oferecer no 123, eu preciso saber se o preço é bom ou não. Essa planilha eu nunca fecho o meu computador. Eu lido com dois, agora, durante toda a safra, eu só tenho dois números para me preocupar, Sérgio, que é a produção, que é de acordo com o tempo. Como eu te disse, ó, aqui no estado, com essa previsão de seca, eu estimava uma ótima colheita de 40 sacas por soja por hectare. As minhas médias, normalmente, em tempos bons, são 68. Mas a minha realidade, num tempo de seca aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos doutores, porque em 6 anos, 4 seca, né? Eu não posso. E outra coisa, Sérgio, 40 sacos, eu estou sendo extremamente otimista porque eu tenho um solo muito bem estruturado. E eu descobri na seca que a agricultura de precisão, ela te ajuda na seca, não quando chove. Ela segura muito mais pelo enraizamento a planta. A planta, ela trava, mas não morre totalmente. Aí quando chove, que nem agora, em 2 dias você vê a diferença na lavoura. Né? Então, a minha estima, agora hoje vi essa chuvarada, eu aumentei 10 sacas de soja. Meu computador está aberto, eu só lancei ali 10 sacas de soja a mais por hectare, botei ali, né? De 40, botei 50, que já é uma estimativa ainda ruim, para quem colhe 65, 68, né? Mas é a realidade. E automaticamente eu já vejo meu lucro bruto lá embaixo. O preço estava a 125 uma semana, baixou para 124, está 123. Eu joguei 123, eu não fecho nunca a minha planilha. E é só esses dois valores, Sérgio, que eu estou jogando desde que eu comecei a plantar. Porque eu comprei todos os produtos, né? Então, Sérgio, o que acontece? Os próprios técnicos vão ter que criar ferramentas que facilite até, que eu sei que em seguidinha vai ter centenas de ferramentas, porque aquelas que estão no mercado com 501 tipos de controle, né, com variáveis de tudo que é jeito, quem é que tem condições de levantar esses dados? Quem é que lança esses dados na planilha? Quando é que tu vai ter no fim dessa planilha, no dia a dia, o custo? À medida que tu vai comprando, porque o produtor vai comprando devagarinho, e ele vai procurando outro produto, ele contrata um peão, ele reforma um trator, Isso aí na planilha é automático. Tá? Então, essa planilha ela foi feita justamente para essa transição. Torno a dizer de novo, foco da planilha é te dar no dia a dia o lucro bruto, utilizando o regime de caixa que é autorizado pela Receita Federal. Sim, nós vamos ter que dividir essa entrevista, inclusive, não é a primeira, serão várias sucessivas, inclusive, numa próxima eu queria combinar contigo para mostrar passo a passo, né? Porque, como você mesmo disse, né, tem muitos produtores que não sabem como trabalhar, né, como fazer todos os lançamentos, uma coisa simples, né? Tem que ter alguém, tem que ter um apoio, sem dúvida nenhuma, nesses primeiros passos, né? Mas eu queria, nessa primeira parte aqui, depois a gente combina uma segunda entrevista e mostrar, inclusive, como é que faz esses cálculos. Você já mostrou, mas nunca é demais, né, para aqueles que ainda não conhecem, para que possam se familiarizar, aqueles que já conhecem, esclarecer suas dúvidas. Então, eu gostaria de só
finalizar contigo, perguntar bem reto, né? Como o produtor que nos acompanha pode adquirir, ter acesso a essa ferramenta, o InovePac? Tá. Eu tenho o site economiarural.com.br, um nome bem fácil de gravar. Eu tenho a felicidade de ter achado esse domínio dando sopa. Ali você entra, você tem essa ferramenta, não é uma planilha, ela é uma ferramenta porque você joga com ela e joga com o índice PAB, que também está gratuitamente ali dentro do índice PAB. A hora que você entrou no economiarural.com.br, que é o mesmo site da Nicola Agronegócio, você vai encontrar aquela planilha ali toda explicadinha, tá? Se você baixar, qualquer estudante de segundo grau hoje em dia, né, terminando o segundo grau, ele consegue preencher isso aí uma única vez. Depois passa todo o período de safra, né? Todo o período de safra. E acredite, ela foi feita para ser facilmente preenchida, tá, Sérgio? É uma ferramenta, Sérgio, por enquanto única no mercado. Foca tu saber o teu lucro no dia a dia. Esse é o resumo de tudo. Economiarural.com.br, vá lá, acesse, encontra todas as informações ali, inclusive outros depoimentos do próprio Paulo Nicola conosco, ao longo da programação Tempo e Dinheiro, explicando, detalhando, e a gente volta em breve, na próxima semana, inclusive dando um tempinho para que o É, produtor possa se familiarizar, mandar dúvidas, né? Esclarecer, até mesmo mandando perguntas para o Paulo Nicola, e a gente vai responder aqui no ar também, outras que virão ao longo desse período. É isso, doutor Nicola? Sérgio, só para encerrar que vale a pena. Tem um videozinho de 10 minutos que explica totalmente como lidar com essa planilha. 10 minutos de vídeo. Olha a simplicidade que é. Tá? É necessário nós voltarmos e seguirmos batendo nessa tecla, viu? Porque realmente não é pela venda da planilha, eu não estou aqui fazendo propaganda. O que eu estou dizendo é que o produtor vai ter que se reciclar. Eu sou conhecido na mídia, eu sou conhecido há anos trabalhando a favor disso, e essas ferramentas eu realmente criei, viu, para facilitar a vida do produtor. Ok, Sérgio? Combinado. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Mais uma vez aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Em breve retomamos esse bate-papo para poder facilitar, fazer com que o produtor, né, mantenha a produtividade, a lucratividade aí, saber os custos daquilo que ele está produzindo de melhor. Doutor Paulo, um abraço, até a próxima. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom para ti, Sérgio. Vamos falar na próxima semana sobre o preenchimento para mostrar a facilidade que é. É isso aí. Uma forma bem didática. Até lá. Valeu, Sérgio.